Olá, hoje com mais uma oportunidade do nosso Rotary Cast, que é uma iniciativa do Ano Rotário 24-25, e trazemos hoje um assunto muito importante que tem sido trazido e buscado pelos nossos companheiros rotarianos, que é a questão de gerenciamento e mediação de crises em clubes. Quando eu falo em clubes, serve para a vida pessoal, para o trabalho, serve para qualquer atividade aonde os nossos companheiros rotarianos estejam em grupos. E eu vou iniciar com o que é mais importante com relação à nossa ética enquanto rotarianos, que é o uso da prova quádrupla. Porque se usássemos ou se estivéssemos cientes e sempre tendo anotadinho em algum lugar e pensássemos e usássemos a prova quádrupla, muitas dessas questões seriam dirimidas já pela raiz. Em seguida, eu estarei apresentando o nosso convidado, mas eu quero que fique sempre registrado a nossa prova quádrupla. É a verdade? É justo para todos interessados? Criará boa vontade e melhores amizades? Trará benefício para todos interessados? Se tivéssemos isso com a gente sempre, principalmente nos clubes e entre os rotarianos, muitas dessas questões não se criariam. Então, hoje, o Werneck faz a sua introdução e solicita para o nosso convidado, que é o assessor jurídico para essas questões dentro do distrito, se apresentar. Olá a todos, nossos companheiros, companheiras, nossos amigos do Rotary e aqueles que estão aqui pela primeira vez. E olá, Rosana, o nosso convidado também que já vai se apresentar. E como a Rosana falou, né, se todos seguíssemos a prova quádrupla, que serve não só para o rotariano, mas para cada um em sua vida, em sua empresa, nós não estaríamos precisando trazer essa pauta aqui hoje. Então, espero que gostem de mais essa pauta, de mais esse episódio do nosso Rotary Cast. E não se esqueça de, ao final, se gostarem, né, darem o seu joinha, ou se não gostarem, também não deixar de curtir e compartilhar, como se diz, os 3 Cs, né? Curtir, compartilhar e... Ficou o outro C faltando, depois a gente completa. Então vamos passar a palavra para o nosso convidado para se apresentar. Bom, olá governadora, governador Werneck, um prazer imenso estar aqui, uma iniciativa fantástica, a ideia de termos um Rotary Cast, trazermos os nossos assuntos, a nossa vivência aqui, tanto entre clubes como entre clube e sociedade, né? Eu sou o Dr. Rafael Minucci, advogado, especialista em família e sucessões, e devido à atuação no campo do direito de família, fui buscar conhecer e me especializar em gestão de crises e resolução de conflitos, tentando agilizar a vida das pessoas, né? Para que os conflitos fossem menores. E ali eu descubro um universo que é o universo da mediação, o universo do diálogo, o universo da pacificação das relações, né? Relações que hoje estão sempre muito conturbadas, né? O mundo hoje ele está muito agitado e naturalmente estamos agitados também. Então um pouco disso e acho que é isso que vamos falar hoje, né? Isso que nós vamos bater um papo aqui. Isso. Eu acho que se fala muito em hoje, né? Mas não, eu acho... é exatamente isso que eu ia colocar. Eu estou com a minha colinha aqui. Essas questões de reflexão em Rotary, ela foi criada em 1932, quer dizer, conflitos sempre existem, né? E ela foi implantada em Rotary em 1943.
Estamos em 2024 e ainda falamos em conflitos. 2025, corrigindo. Corrigindo, 24, 25. E conflitos sempre existem, onde existem pessoas, principalmente lideranças reunidas, existem esses pequenos transtornos que devem ser corrigidos de imediato. E isso não deve, e a nossa preocupação maior enquanto distrito, é que fique a encargo do presidente. Muitas vezes o próprio rotariano consegue, se ele se apegar à prova quádrupla, resolver essas questões internamente, pode se corrigir também, né? Ou pode ajudar um outro companheiro, né? Isso é o que a gente gostaria de abordar. E a gente acredita também, nós rotarianos, que o mundo, ele, com o aumento das pessoas e das facilidades que se tem, também aumentam as questões de divergências. Eu acho que as redes sociais hoje também facilitam isso. Elas contribuem para o acirramento dos ânimos, né? Tanto para o bem quanto para a discórdia. Sim. Na verdade, a gente sempre tem que fazer um olhar. Sempre que existe sociedade, não importa o tamanho, né, vai existir conflito. Porque onde eu coloco 2 ou 3 pessoas, automaticamente eu abro margem para conflito. Porque sim, se eu tenho 2 ou 3 pessoas, automaticamente, em algum momento, nós vamos divergir. Em algum opiniões momento, diferentes. Nós vamos pensar diferente. É normal isso, é salutar. Tanto que se perguntar se essa caneca ela é azul ou ela é branca, alguém vai dizer que ela é branca, alguém vai dizer que ela é azul, alguém vai dizer que não, né? E se eu mostrar esse outro lado da caneca com a magia do Rotary, alguém vai dizer, mas ela é colorida. Sim, depende do ponto de vista, né? Literalmente. Exato, né? E automaticamente nós estamos divergindo. O que acontece... E não deixa de ser verdade. E não deixa de ser verdade. E aí, à medida que eu tenho pegar o gancho das redes sociais, muito mais espaço de comunicação, porque até os anos 2000, esses dias até estava brincando lá em casa, nós chegamos, eu sou a geração, nós 3 aqui, usamos orelhão. É verdade. Antes disso, a telefônica. O pessoal não sabe o que é isso, o pessoal né? não sabe o que é isso. Já tem uma turma que não sabe o que é isso. Não. Né? Gente, ir na telefônica para ligar. Fichinha. Então, pedir interurbano e ficar esperando o retorno da telefônica, pacificamente ainda, né? Tá por um longo tempo. Então, era muito difícil eu me comunicar. Então, quando eu ia me comunicar, eu também valorizava aquilo... Porque, eu não vou usar isso aqui para falar qualquer coisa. Eu não vou usar isso aqui para criar uma situação que daqui a pouco seja uma situação de divergência. Vamos para as convergências. Com os anos 2000, a comunicação aumenta, a internet toma conta do mundo, as redes sociais. Depois de um tempo surge aí o WhatsApp. Eu me comunico a qualquer hora, com quem eu quero, a hora que eu quero. Basta ver que a gente manda e recebe o WhatsApp 10, 11 da noite, meia-noite, 1 da manhã, 2 da manhã. Tá tudo bem, né? Isso virou um normal. Ou seja, ficou fácil, eu já não dou tanto valor. E aí eu começo a falar o que eu quero, eu tenho espaço de fala. O problema sempre se torna quando eu tenho espaço de fala, mas eu também não tô tão aberto a ouvir. Eu quero falar, mas eu não quero ouvir. Eu não estou disposto, então, eu vou falar para a governadora o que eu penso. Tudo bem. Mas não quero a resposta. Mas eu não quero a resposta. E aí começa o grande problema, porque embora eu tenha muitos meios de comunicação, eu nem sempre estou disposto a me comunicar. Eu quase sempre estou disposto a falar. Porque me comunicar significa que eu estou disposto a falar e ouvir. Se fala muito de oratória, não se fala da escutatória. Né? Da escutatória. E esses dias até... ano retrasado, nós estamos em 2025, gente. Ano retrasado eu participei de um evento muito legal voltado para corretores de imóveis. Então nada a ver com a minha praia, nada a ver com o meu...
Nicho, mas eu fiquei sabendo do evento, era um amigo de rede social que estava organizando, disse, gente, eu vou no evento. E era voltado para corretores e ele começa, ele é um dos maiores corretores do Brasil, César Raik, se tu nos ouvir aí, ó, sabe que eu te admiro muito aí, tá? E ele trouxe uma fala que eu achei fantástica. O bom corretor não é o que fala. É o que ouve. É o que ouve. Isso é um fato. Porque ele disse, se tu não consegue ouvir o teu cliente, se tu não consegue ouvir o teu comprador... Você não vai levar o que ele quer, né? Tu nem sabe o que mostrar para ele. E aí tu tem que ficar falando para tentar ludibriar numa compra, né? Então o nosso grande problema hoje, e os tempos atuais com esse excesso de possibilidades de comunicação somatiza, é isso. Eu falo, mas eu não estou disposto a ouvir. E aí a gente começa a ter... Aí nascem os conflitos. E não estou disposto a ouvir e não estou disposto a aceitar. O que mais preocupante. Né? Eu achei uma frase, tem uma frase do Paul Harris aqui, quer dizer, quem gosta de ler os pensamentos do Paul Harris, talvez já conheça. A amizade é a pedra fundamental sobre a qual foi construído o Rotary. A tolerância é o elemento que o mantém unido. Tá? No momento em que a gente esquece da tolerância, a tolerância com aquilo que o companheiro falou, com aquilo que ele fez, aí você tem o conflito formado, né? E aí, para você desfazer isso daí, aí tem que chamar o Minucci. Né? Aí a gente precisa começar a gerenciar crises, né? E aí é o grande problema, porque aí eu preciso que um terceiro comece a trabalhar... Imparcial, comece a trabalhar para entender, primeiro para entender o que aconteceu, porque esse terceiro cai ali e às vezes a gente cai ali e fica olhando... Não entendi. Explica de novo, né? Porque às vezes são situações... E aí é um outro ponto também extremamente importante. Às vezes isso aqui é extremamente importante para mim. Para o outro, não tem relevância nenhuma. E talvez o outro nem saiba que... O outro não perceba dessa importância que o outro... Exato. Ele nem sabe que para mim isso é tão importante. Às vezes é um pedido de desculpa só resolve o problema. Exato. Né? Às vezes uma brincadeira de mau gosto é mal interpretada. Você não sabe o dia que aquele cara está escutando aquela brincadeira, né? O que aconteceu com ele naquele dia. Qual é o tamanho da ofensa que ele se sente agredido. Qual a história dele, né? Com relação a esses conflitos. E aí vem aquele, trará benefício a todos os interessados. Quer dizer, no momento que tu entra numa jogada dessas, que tu tem uma questão de conflito, e se tu parar para pensar, isso traz benefício para todos eu levar adiante uma questão destas ou tentar resolver entre as partes para minimizar e para que todos fiquem... aceitem. O mais importante na mediação é o convencimento de que, primeiro, a boa vontade de ela querer mediar, né? Que é um dos princípios. Exato. E o outro, ela de se comprometer também. É que aí nós já entramos numa seara que ela é quase uma noção de física quântica, tá? Porque, primeiro, essa pessoa ela precisa estar disposta a mediar. Estar disposto a mediar significa estar disposto a ceder. Para estar disposto a ceder, eu preciso entender qual é o meu papel, preciso entender o que eu faço aqui, por que eu estou aqui, né? E eu preciso entender que, às vezes, eu vou ceder para ganhar. E preciso entender, e é aí que vem o grande ponto-chave, solucionar o conflito e ter uma relação pacífica já é, por si só, um ganho. E especialmente quando nós falamos de Rotary, especialmente quando eu falo de clube de serviço. Porque eu preciso entender que todos precisam se beneficiar, e esses todos, muitas vezes... E isso é o ponto que às vezes é difícil da pessoa entender. Esse todos inclui os companheiros do clube dela.
Não é individualidade pessoal daquilo Exato. que ele pensa e acha Exato, que é porque verdade. o clube dela também é afetado. Se eu tenho lá um conflito com alguém do meu clube, o clube todo ele é afetado. O clube todo passa a somatizar também o mesmo problema. Talvez ninguém fale, porque vira aquele elefante branco no meio da sala. E acaba o clube se dividindo porque cada um toma partido de um dos dois. Exato. Né? E o mediador não pode tomar partido, né? A gente, enquanto mediador, tem que ser neutro. Eu não posso tomar partido. E aí eu sempre brinco. Se eu tiver que tomar partido, eu tenho um único partido, o clube. Sim. Porque eu preciso garantir que o clube continue funcionando. Porque, em princípio, os dois têm razão, né? Cada um tem a sua visão, de cada um dos que estão envolvidos no conflito, ele está em conflito por alguma razão, né? Mas esse é um ponto, governador, fantástico. Nem sempre a gente consegue ter um olhar de que talvez ambos tenham razão. Às vezes os dois têm... Dentro da sua verdade. Exato. Sim. O mundo não é um certo e errado constante. Sim. Né? Isso não estou dizendo que não exista juízo de valor, que não exista o certo e o errado. Mas em relações interpessoais... Nem sempre eu posso partir isto é certo e isto é errado. O mundo não é preto e branco, ele é cinza, né? E aí eu vou colocando as cores. Então, às vezes, isso é muito engraçado quando a gente começa a puxar as coisas e fazer um trabalho. Vamos entender a história, vamos contextualizar, vamos contemporaneizar. Eu começo a puxar e eu vejo, sim, os dois estão certos. A grande questão é que nenhum dos dois está disposto a entender que o outro também está certo, porque tem a ideia de que se o outro está certo, eu estou errado. Ô Minúcio, a gente está aqui elaborando hipoteticamente as coisas aqui. Você, com a sua vivência, você não consegue trazer algum caso concreto? Não precisa necessariamente envolver Rotary, né? Mas algum caso concreto desses, assim, família, eu sei que acontece muito isso. Onde você pega um caso onde os dois não se falam há anos, e aí às vezes você vai ver a razão, os dois nem sabem mais por que estão brigados, né? O que você consegue trazer para a gente assim? Você já deve estar pensando de quando a gente conversa. Esse é o nosso dia a dia. Né? Eu sempre brinco. A gente não faz divórcio, por exemplo. As pessoas chegam no escritório divorciadas. Sim. Elas estão buscando apenas direitos, formalizar, legalizar aquilo e entender quais são os seus direitos, o que eu levo, o que fica, né? Porque na prática elas já terminaram aquele relacionamento. Sim. Senão ninguém vai no escritório de um advogado. Meu casamento está às mil maravilhas, mas eu quero saber como é que funciona o divórcio. Não, né? Obviamente aí direto não. no cartório e resolve. Exato, né? É muito comum. Eu tenho um case no escritório que ele inclusive foi um dos cases que me levou a estudar muito sobre negociação, mediação, né? Resolução de conflitos, abrir essa caixa. Como é que a gente pode resolver isso? Eu atendi um casal, eles já estavam divorciados aos seus 20 anos, mais ou menos. Um processo que perdurava quase todo esse tempo. Então, eles começaram o processo, eu estava entrando na faculdade, eu saí da faculdade, o processo continuou, e lá pelas tantas chegaram lá no escritório, oi, tudo bom? E aí chegou a esposa lá, e ela disse, olha, eu preciso de um advogado, me indicaram tu. Tá, conversamos, ouvi a história, eu disse, olha, vamos só tentar entender um pouquinho agora, né, objetivando, porque ela me contou toda uma história, né, aquelas consultas de 2 horas, assim, contextualizamos, e eu disse, tá, mas disso aqui, o que tu quer efetivamente? Porque teus filhos já estão grandes, então pensão não é mais uma discussão, guarda não é mais uma discussão, convivência do pai com os filhos não é mais uma discussão. A discussão é patrimônio. Que quer, né? Desse patrimônio que vocês têm, e pelo visto acho que está bem tranquilo, é isso. O que disso te interessa? Não é assim. Eu quero justiça. E o que é justiça? O que é justiça para você? Né? E aí fui trabalhando, conversei com o advogado dele, depois de meio ano de trabalho conseguimos sentar numa audiência de mediação. E aí a mediadora começou, ajusta aqui, ajusta ali, ajusta lá. E obviamente não saiu acordo e nós já esperávamos por isso, porque era aquele primeiro momento de vamos sentar todos.
né? Claro que aí ali se acusaram, trocaram farpas, tu me traiu, mas... Eu chamo de sessão de descarrego. Exato, e tá tudo certo. Cada um descarrega o que tá carregando há tanto tempo. Pega toda a sua mágoa e joga ali. Isso é altamente produtivo, né? Porque eu tenho que ter um momento onde eu possa falar... Os meus motivos. Exato, eu tenho os meus motivos, eu quero poder contá-los, né? Marcamos uma segunda sessão. Na quinta sessão, conseguimos conciliar parcial. E claro, saímos de lá, a cliente me olha, conciliei porque tu achou melhor, mas por mim não tinha conciliado. Tá, tudo bem. Passado um mês, quando ela vai desfrutar do imóvel de Gramado, que então na conciliação é o que tocou para ela, ela volta realizada. Porque ela tinha um gostinho de resolver a vida. E dali para frente foi fácil resolver o restante, porque, bom... E aí, quando tu escutava os motivos, esse era o mais engraçado, ele acusava ela de ser uma mulher distante, de ser uma mulher fria, de ser uma mulher que só criticava ele, que só acusava, que não dava apoio moral. E ela acusava ele de ser um marido bolha, que não se posicionava, que o irmão nos negócios fazia o que queria e acontecia. E aí, quando tu faz o somatório da coisa, ambos estão certos. Ele sempre se colocava abaixo do irmão, até hoje, inclusive o irmão quem dirige os negócios. E sim, ela sempre criticava, sempre... Porque sim, ela tem um perfil mais aguerrido, né? Como que tu deixa ele fazer? Como que tu sempre te coloca nessa posição de caçulinha, né? Tu tem que entender que tu é um homem, e ela tem essa posição, tanto que entre os filhos ela faz isso. Os filhos, ela tem a mesma... Na rédea, né? Exato. Então, ambos estavam certos. A questão era o que eles esperavam de um parceiro. E às vezes, gente, o que eu espero do meu parceiro, da minha parceira, não vai rolar, porque não é o que ele é, né? Tanto que se separaram, né? Exato. E em Rotary também acontece pela divergência de opiniões, e é muito importante colocar que, enquanto distrito, quando essas situações chegam ao distrito, elas têm que chegar com o que você quer com isso. Qual é o objetivo disso? Ah, não, eu quero que o distrito resolva. Não, eu quero... Você está sabendo que essa situação vai levar à obrigatoriedade do contraditório, que não é o que tu quer, ou aonde, se tu ainda não decidiu o que tu pensa ou pretende, mas a outra parte também precisará ser ouvida. Ah, não, isso eu não quero. Ou seja, eu quero que o distrito tome meu partido e me dê razão, né? Exatamente. E não quer ou não aceita o fato de dividir esse conflito até ele se extinguir, entre aspas, né? Ou encontrar uma razoabilidade de pretensão, onde as partes cedem, e aí vem o que o doutor colocou, porque o que interessa às pessoas, eu ouvi muitas vezes, passam nas presidências dos clubes, nas intenções, no seu perfil de clube, mas o clube permanece. Então, o ideal seria, e é sempre, o clube, e não a pessoa, né? O que é melhor para o clube. Aí é um grande ponto. E isso é um ponto muito peculiar, porque isso não é só entre clubes, né? Nós perdemos muito, e a pandemia ela foi uma das grandes causas para isso. Não que seja culpa da pandemia, mas ela acelerou muito esse processo de perder a noção do eu como parte do todo. Hoje em dia, a grande maioria das pessoas não tem mais nenhum senso, nenhuma noção de pertencimento. Coletividade, companheirismo, porque eu só tenho companheirismo se eu tenho noção de pertencimento. Eu pertenço ao Rotary, eu uso o PIN do Rotary, e eu tenho companheirismo, que é muito mais do que aquela janta que a gente faz
Quando eu entendo que sim, eu pertenço ao Rotary, eu vou estar em outra cidade, eu vou encontrar um rotariano e eu vou saudá-lo com todos os devidos respeitos, todo o devido cuidado, toda a saudação merecida a um rotariano. E aí eu não tenho mais isso. E por que a gente não vem tendo mais isso? Porque eu também não cumprimento mais o meu vizinho como é merecido ao meu vizinho. Nem sabe muitas vezes. Eu nem sei quem é o meu vizinho. Eu acho que você perdeu... eu tenho 50 anos de Rotary, tá? Estou entrando no 51. E uma coisa que eu vejo que se perdeu muito, a gente visitava outros clubes. Os clubes se visitavam. Quer dizer, não era uma pessoa, um rotariano que ia viajar e visitava. Não. O pessoal de Sapiranga, tá? Visitava Parobé. Fazia sábado, fazia um fórum conjunto, né? Se levava, tinha fórum, antigamente se fazia o fórum das avenidas e se fazia num sábado. Se juntava, fazia uma reunião às 10 horas da manhã, 9 horas da manhã, e só que antes, ou fazia a reunião, dali ia para o futebol, dali ia para o churrasco. Não existe mais isso. Fazia o aniversário do Sapiranga, onde iam os clubes em volta. Eu lembro quando teve, não sei se foi os 50 anos do Taquara, no Rotary Clube de Taquara, onde foi o meu clube, na época de Porto Alegre, nós fomos de ônibus. Enchemos um ônibus, como outros clubes encheram ônibus também, e foi uma grande festa no Rotary de Taquara. Tá? E assim acontecia. Eu fui de um clube do Paraná, a gente fala, hoje tem reunião no clube ali, que era um clube a 30 quilômetros de distância, em estrada de chão. A gente ia 1, 2 carros e chegava lá sem aviso. Eu lembro um dia que eu cheguei num clube, assim, nós enchemos um carro, a gente fazia, se ligava um para o outro, hoje vamos no clube e tal. Não tinha razão, não tinha festa, não tinha nada. A gente chegava lá e quando a gente abriu a porta dava de cara para o presidente, assim, o presidente se levantou, falou, Werneck, que bom que você está... O clube inteiro se levantou e veio nos receber. Isso não existe mais, né? Então não existe mais esse pertencimento, todos nós éramos o Rotary, né? Hoje a gente mal é clube. Né? Não tem, a gente está fazendo uma festa aqui, a festa dos 120 anos aqui, que vai acontecer agora em Porto Alegre. Nós somos 1.200 no distrito. Será que vão 100? Né? Não é nem 10%. Tá? Não é uma festa da governadora, não é uma festa do Rotary Internacional, é do mundo inteiro está comemorando isso daqui. E aí você quer falar... Existe uma briga entre dois, sem falar da turma que fica por trás botando lenha na fogueira, né? E botando negócio. Como é que você quer fazer uma conciliação quando virou uma partida, não é nem uma partida de futebol, é uma luta de boxe, né? Mas isso é em tudo hoje. Vamos lá, vamos olhar cenário político nacional. Sim. Ou tu é direita ou tu é esquerda, né? Eu tenho um grande amigo meu que ele diz, tu é isentão. Eu digo, sou. Para começar... Eu sou mediador, né? Não, eu não sou advogado de nenhum dos dois. Então começa por aí, né? Tanto direita como esquerda, não advogo para nenhum dos dois, não tenho dever de defender nenhum dos dois. Começamos aqui. Segundo, nós precisamos voltar ao campo das ideias e fugir do campo da pessoalidade. Nós precisamos voltar a entender que alguém pensar diferente não se torna meu inimigo. Ele só pensa diferente, talvez porque a história dele foi diferente. A vida dele e dela foi diferente, né? As experiências foram outras. Agora, esse mundo bipartido vem porque eu não tenho mais esse senso de pertencimento. E eu não entendo mais, e isso é uma coisa que no nosso clube nós tivemos que sentar um dia devido a um projeto específico que nós tínhamos e que estava dando muito problema, muita dor de cabeça, e os problemas vinham sempre por conta daquele projeto. Aquele projeto podia saber, tá chegando
vai dar ruim, vai dar estresse. E tivemos que sentar e, gente, olha só, vamos encerrar o projeto. Nós estamos brigando aqui entre nós. Por causa de um projeto. Por causa de um projeto que o benefício nem fica para nós. Até porque, como clube de serviço, nada nunca fica para nós. Sempre digo, tudo vai para outro lugar, para outros destinos, né? Porque nós nunca, enquanto Rotary, nos terminamos em nós mesmos. E chegou um momento, e o meu protocolo, graças a Deus, na época, ele já tomou a frente, ele disse, olha, eu acho que vamos encerrar isso e tá tudo bem, gente. Não deu, tentamos reiteradas vezes e não deu, encerramos. E, gente, o clube pacificou de novo, que parecia outro clube. Mas a gente tá perdendo a noção de que, olha, nós estamos aqui enquanto companheiros. Mas encerrou o projeto ou o projeto foi em frente? Não, encerrou o projeto. Acabou, encerrou, Era a fonte de discórdia. Era a fonte de discórdia. E acabou a discórdia. Né? Não que se viva um clube perfeito, mas os problemas que aquilo ali trazia... Não valia a pena. O preço era muito alto, né? E encerrou. E o ponto que nós chegamos foi esse. Olha, se vai colocar em jogo o nosso companheirismo, as nossas relações, não vale a pena. Não será benéfico para todos. Exato. Né? Então encerra logo. Só que nós esquecemos disso hoje em quase todas as searas da nossa vida. Eu, muitas vezes, discuto lá com o meu vizinho de condomínio no grupo de WhatsApp porque eu não estou vendo ele. É muito fácil, porque eu não me comprometo. Exato. E aí tem um fator psicológico fantástico, não é nem porque eu não me comprometo. Esse é um dos motivos. Eu estou no WhatsApp, tá tudo certo. Mas eu não estou vendo. E se eu não estou vendo, o meu cérebro tem dificuldade em associar, querendo ou não, o ser humano é visual. Como eu não estou vendo a governadora Rosana na minha frente, eu estou vendo só a fala, a discórdia, o meu cérebro está focando no problema. Se antes de mandar o WhatsApp eu paro e eu lembro que do outro lado... Nem preciso chegar no quem é. Se eu lembro que do outro lado existe um ser humano... eu já mudo o meu tom. Isso não acontece no trânsito também? Quando a nossa briga é com outro carro, não é com o motorista? Eu nem sei quem é o motorista. A minha briga é com um carro. Esse carro me atravessou, né? Exato, ele virou um carro. Eu esqueço que ali dentro tem um ser humano. E que, o ser humano deu uma rateada como todo mundo pode dar. Mas como eu não vejo um ser humano, eu inclusive tomo aquilo como pessoal para mim. Ele cortou a minha frente de propósito. A minha frente. Eu vou devolver, né? Exato. E aí a gente começa essa vida ensandecida que as pessoas brigam nas redes sociais. Gente, sério, peguem posts da Folha de São Paulo, por exemplo, e abram os comentários. Tem comentário que gera mais de 300 comentários embaixo das pessoas se xingando. Que tu diz, tu nem sabe quem é a outra pessoa. São os haters, né? Exato. E aí agora, aí surge o conceito, ele é um hater. Não, ele é só um cara que pensa diferente e extravasou isso de outra forma. Mas eu perdi a noção enquanto sociedade de entender que as minhas relações elas são interligadas, porque eu me coloquei numa ilha, exatamente como canta o rock gaúcho. Hoje o mundo inteiro é uma ilha e a juventude é uma propaganda de refrigerante. Eu não tenho mais a noção de companheirismo. Inclusive, às vezes a gente escuta, porque se não for assim, eu saio do Rotary. Eu saio do clube. Eu saio do clube. Eu devia ter saído antes. Se o meu intento não for contemplado, eu não fico. E esses conflitos, eles variam. E aí me perguntaram, nós fizemos no verão sempre as reuniões conjuntas dos dois distritos, do 4670 e do 4680, e não é diferente entre um e outro, e nem nacionalmente, e nem no mundo todo. Tanto é que no nosso treinamento 24-25 teve uma pauta específica sobre as questões de gerenciamento de crises para os governadores saberem entender.
Mas é profundo. Para ser um mediador, tu tem que ser muito mais do que um líder. Tu tem que ter um treinamento também específico para isso. Tu tem que ter uma orientação para seguir. E isso não está muito claro dentro do regimento interno do Rotary. Ele está posto, está dito que a mediação ela deve ser utilizada, porque a intenção é manter a paz. Lutamos pela paz. E nessas pequenas questões de conflitos, às vezes tu acaba perdendo grandes rotarianos também, né? Porque não aceitam qualquer interferência externa de pessoas que venham mediar aquilo que ele considera a sua razão perfeita. E então, também nessa reunião que foi agora terça-feira, conjunta, se discutiu entre o próximo governador do outro distrito, que também se interessou, porque não é especificamente do nosso. Eu não estou procurando agulha em palheiro e não estou tentando resolver situações conflitantes ou colocando o distrito à frente. Essas soluções podem ser resolvidas internamente, bem orientadas, devem ser. Quando ultrapassa, nós temos outros meios para poder chegar a uma definição final, que no caso é a de governadora. A governadora só vai se manifestar quando não for feito todos os caminhos, como num processo comum, jurídico, todos os processos até a extinção ou não daquela situação, porque daí chega no limite. E é isso que, neste ano Rotário 24-25, foi uma das intenções, de colocar à disposição dos clubes essa possibilidade de tentar resolver essas pequenas situações com o auxílio do Dr. Minucci, que tem toda a experiência nesse sentido. E aí vem aquela outra questão. Ele é um estranho dentro do meu clube. Mas tem que ser, né? Exatamente. O mediador tem esse O mediador papel. tem que ser um estranho, né? Para não tomar partido nem de um nem de outro, porque nunca vai ficar uma situação confortável. Porque se vai para é o que acontece na mediação, né? Se não se chega a um acordo, vai para o juiz. E o juiz não quer saber das histórias, né? Sim. O juiz vai tomar um partido e vai decidir de acordo com a cabeça dele. Ou ele vai passar para a mediação. Sim, mas mas se a mediação não resolveu, vai voltar para o juiz, e o juiz vai vai decidir de acordo com a cabeça dele, sem ouvir. Ele vai ouvir as partes, mas não vai ouvir a história das partes. Quando as partes são os advogados, que também têm outros interesses muitas vezes, né? E dentro de clubes de Rotary, de uma maneira geral, nós temos um grupo com todos os governadores do Brasil. Essas situações, elas pipocam. São situações das menores, não se cita quais são também, porque não é o caso. E é uma preocupação de um governador. Claro que todo mundo quer estar bem, quer passar pelo seu ano rotário sem qualquer tipo de conflito, ou pelo menos, se tiver, que seja resolvido. Então, não adianta vir trazer de bandeja o que eu quero e não quero ouvir a outra parte. Eu não quero nem me sentar, nem discutir, eu não quero ouvir a outra parte. Eu quero só entregar o problema. Eu quero que o governador diga que eu tenho razão, né? De preferência. Aí é um grande ponto. Eu sempre costumo dizer que sim, a mediação ela é um caminho, ela é uma tratativa, ela é uma forma de solucionarmos, que eu sempre considero a melhor. Tanto que, se a gente olhar, grandes empresas têm em todos os seus contratos a obrigatoriedade da mediação antes de efetivamente se ter processo.
Porque às vezes tu já mata ali um problema que não vira mais problema. Nós eliminamos ele. Você já mata na raiz, Exato, né? você não deixa virar um processo que aí vem toda a base lá da acusação, aí vem toda a base da defesa que faz uma contra-acusação também, e eu vou ter um juiz lá que vai decidir que talvez não vai decidir o que eu quero, porque também tem isso, né? As pessoas às vezes vão muito confiantes e nem sempre o juiz decide como a gente quer, né? E eu brinco, o juiz tem uma capacidade de desagradar todo mundo. Chama-se sentença parcialmente procedente, né? Porque aí ele conseguiu desagradar todo mundo. Ele vai ter 2 recursos, né? Agora, quando a gente pensa em conflito e mediação, o mediador é sempre um estranho no ninho. E tem que ser. E em clubes, mesmo sendo companheiro rotariano. Mesmo sendo companheiro rotariano. Porque eu tenho que chegar lá como um companheiro imparcial, como um companheiro que não tem noção dos fatos, né? Mas aí tem um grande ponto, e isso é parte do trabalho da mediação, que é conseguir identificar o que as pessoas querem de fato. Porque a maioria dos problemas vem e as pessoas, é bem como tu disseste, governadora, elas não sabem o que elas querem. E essa é a nossa maior dificuldade. Tem que ser buscado, né? O mediador tem que conseguir... Exatamente. O que você quer com isso? Que até onde você quer fundo chegar do baú, com né? isso? Tem que conseguir... Você conhece os limites dessa situação? A gente sempre... Eu sempre costumo dizer... Existe um efeito, e isso é uma coisa que às vezes eu trago na mediação, que é o famoso efeito borboleta. Eu preciso entender que sim, eu posso brigar. Sim, eu posso levar a situação adiante. E até deve. Né? Tá bom. Em determinadas circunstâncias deve, é um dever. Agora eu preciso entender o efeito borboleta. Né? Porque aí eu vou ter dentro do meu clube um problema, ou vou ter um problema com o meu clube vizinho, que vai gerar um problema dentro do meu clube e do clube vizinho. Ponto. Eu vou criar animosidade entre 2 clubes. Isso chega no distrito. Legal, o distrito vai ter que lidar com isso. E aí é papel do distrito também lidar com isso. Mas quando o distrito vai lidar com isso, dentro do distrito eu também causei um mal-estar. E aí eu sempre costumo brincar, olha... Muita gente vai te apoiar. E só vai chegar para ti quem te apoia. E todos vão dizer que você tem razão, né? Tá? De repente, tu vai ver que pessoas sumiram. Desapareceram do teu círculo. Já não te manda um WhatsApp, já não te responde, já não conversa, não visita teu clube... Começa a vir para tua esfera de vida, não faz mais negócios contigo. Por quê? Porque sinal que ela desaprova o caminho que tu tá tomando. E aí é o grande ponto que eu retomo. Mas vamos lá, vamos dizer que tudo isso vale a pena para chegar onde? Qual é o objetivo? O que de fato te interessa nessa situação? O que é fazer justiça para você, né? Exato. É igual a história do sucesso. O que é sucesso? Que é sucesso para mim, daqui a pouco não é nem para ti, nem para ti. Não né? é ter dinheiro, né? Exato. E às vezes é. Eu tenho um amigo meu que o sucesso para ele é ter dinheiro. Ele se sentiu a pessoa mais realizada quando alcançou R$1 milhão em dinheiro. E foi rumo aos 2 milhões. E assim ele segue até hoje, né? É uma meta, né? É uma meta. E eu sempre brinco, né? Um dos momentos que eu mais senti, Rafael, mais senti a sensação de sucesso foi quando meu filho nasceu. Para mim, ali foi o ápice da vida, né? Mal sabia eu a trajetória que estava começando ali, né? E, obviamente, noções e conceitos de sucesso, eles mudaram, né? Mas ali foi um ápice de sucesso na minha vida. E eu tenho amigos que Deus o livre ser pai. Muito obrigado. Passo longe da ideia de ter criança em casa, né? E tá tudo certo. Mas a maioria das pessoas, quando tem o conflito, elas nem sabem o que elas querem daquilo ali. Por que eu tenho esse conflito? O que eu quero? E aí é um pouco do nosso papel... O que causou o conflito, né? Exato. O nosso papel como mediador, pegar aquela linha...
e começar a puxar. E isso é ruim, as pessoas não gostam. Vai mexer com elas. Porque vai mexer, porque vai expor, porque vai forçá-las a pensar, vai trazer questionamentos que às vezes, quase sempre, elas não têm resposta. E o mediador, ser mediador não é ser juiz, né? Eu não Essa julgo. que é. Exato. Na mediação não existe julgamento. Eu não faço juízo de valor. As pessoas, às vezes, elas precisam... O mediador, ele tem que saber ouvir, né? É o princípio principal. E tem que fazer com que as pessoas coloquem para fora essas inquietações, porque elas mesmas, dentro de uma conversação, acabam encontrando que não era tão relevante aquela situação, ou que ela poderia... Não, realmente, eu não preciso dizer que estou equivocado ou não, porque a minha razão prevalece, mas eu posso ceder em alguma situação para que mantenha o nível. E aí depende também do limite em que essa pessoa se coloca à disposição, da pretensão de conciliar. Porque se ela chega ao ponto de eu não quero conciliar, não adianta. Quando a pessoa não quer conciliar, na maioria das vezes, nós temos um problema que ele transcendeu qualquer situação, tá? Eu sempre costumo dizer o seguinte, quando nós estamos discutindo um problema, ele sempre vem acompanhado de pessoalidades. Isso é fato, não existe problema impessoal. Não existe isso. O problema é sempre, sim, pessoal, óbvio que é. Porque ele é meu problema. Ele é comigo, né? Então é óbvio que ele... É aquilo que me incomoda. Exato, é óbvio que ele é pessoal. Eu posso somar o descontentamento de outros, de repente, no clube, e tomar a frente daquela situação quando eu acredito que aquilo que me trouxeram tem um fundamento. Tem um fundamento, exato. Mas ele é pessoal, ele envolve pessoas. Senão a pessoa não ia defender. Exato. Agora, mediar e estar disposto a mediar significa dizer que eu estou disposto a achar um caminho para resolvermos esse problema. Você está se referindo à pessoa que quer ser mediada ou à pessoa que quer ser o mediador? A que quer ser mediada. Tá. Porque se ela não a que aceita... A que aceita ser mediada. Participar da mediação. Exatamente. Ela está disposta a achar um caminho. Muitas vezes isso acontece da pessoa dizer, eu não quero mediar, porque eu não quero achar um caminho. Eu quero colocar uma bomba. Eu quero explodir tudo. Eu quero acabar com tudo. Eu estou disposto a qualquer coisa aqui, mas não existe mais diálogo. E não importa as consequências. Exato. Não me interesso mais pela consequência. E aí eu tenho uma visão, enquanto mediador, de que, bom, o meu trabalho ali, ele encerrou. Porque se a pessoa não está aberta, nós podemos trabalhar, que nós não vamos chegar a lugar nenhum, porque ela não está aberta a chegar a lugar nenhum. E aí é o grande ponto que... A gente precisa entender que se ela não quer chegar a lugar nenhum, é porque ela está, na verdade, ou estas pessoas estão, porque às vezes é um grupo também, né? Tão tomadas de um sentimento de ira, de ódio, de frustração, que enquanto desconforto, que enquanto elas não se resolverem entre si, consigo mesmos, nada vai resolver. E elas vão, de fato, querer partir para o litígio. O que a gente vê que aí, muitas vezes, um divórcio está pronto para ser resolvido de forma amistosa, amigável, e não, a gente vai para o litigioso porque, olha, não dá. Não dá, porque a pessoa está disposta a fazer qualquer coisa para brigar, porque, na verdade, o que ela quer não é resolver um problema. Ela quer atingir o outro ela de alguma quer forma. Prejudicar a outra pessoa. Já virou uma guerra. Virou uma guerra. E aí tem um momento, e quando eu trabalho isso de vez em quando, eu faço alguns exercícios e eu brinco, vamos pensar que nesse teu problema todo existisse a pena de morte.
e a outra pessoa fosse ser decapitada, fosse lá para forca, né? Morte em praça pública, eu brinco, fecho os olhos agora, imagina aquela pessoa toda amordaçada e as pessoas ao redor com foices e tochas, morte ao rei, morte ao rei, morte ao rei, né? Vamos lembrar lá da queda da Bastilha, né? Isso resolveria teu problema? Sim. Vamos lá. Nós vamos guilhotinar ela. No dia seguinte, o teu problema em si estaria resolvido? Em geral, a resposta é a mesma. Não. A grande maioria olha, não ia estar resolvido. Tá, então... O que resolveria, né? Não tem, às vezes não tem solução. Às vezes é um problema meu, interno, tão intrínseco meu ou de um grupo que tem o mesmo sentimento, que se tu disser, olha, vamos lá, se nós guilhotinarmos Zezinho, se a gente guilhotinar Mariazinha, resolveu? Não. Tá, então viu só? E aí vamos lá, onde nós vamos chegar com isso? Aí a pessoa se abre para começar a achar um caminho. E Minuto, a pessoa que quer ser, digamos assim, aquele companheiro de um clube que quer ser o mediador, que não tem condições de chamar o mediador oficial, quais as características que ele tem que ter e quais são os passos que ele tem que seguir, né? Qual que é o trabalho que ele tem que fazer para conseguir chegar a uma solução? A gente já sabe assim, ele não tem que ser juiz, ele não tem que ter partido, mas como é que ele consegue pegar duas pessoas que estão com uma grande divergência? Eu sei que às vezes é você trazer um ponto em comum que os dois querem. No caso de um projeto, né? Que negócio, o que a gente quer? Qual o ponto em comum que a gente quer fazer? Como é que ele consegue chegar num resultado satisfatório com duas pessoas em conflito que estão se odiando ali? O primeiro ponto é ele buscar informação. Exato. Existem cursos de capacitação, de mas não tem, às vezes não tem. O clube está se quebrando ali, metade do clube com cada um. Como é que você consegue quebrar esse conflito? O primeiro ponto assim, primeiro é ele ver se ele tem capacidade de mediar o conflito. Que ele não vai tomar partido ou escutar. Porque, em geral, se eu já conheço as partes, se eu me relaciono com as partes, é porque, em geral, eu tenho uma proximidade. E aí eu já começo que talvez eu não sou tão isento, porque se eu tenho proximidade, eu tenho afeições, né? Mas o presidente do clube está ali com dois companheiros brigando, que ele gosta dos dois e ele quer pacificar. Ele quer pacificar aquilo ali. Eu sempre costumo dizer, o caminho da mediação, ele na prática não é tão difícil como as pessoas pensam, tá? O que ele precisa fazer... Ele tem uma técnica, Tem uma técnica, né? Mas tem um passo a passo que eu gosto de dizer que ele é o mapa da mina... o feijão com arroz. O feijão com arroz, né? Primeiro, sentar individualmente com ambos. Né? E já sentar dando o tom. Olha, tô te convidando, vamos tomar um café, vamos almoçar, o assunto é tal e nós precisamos conversar sobre isso. Quero entender o que está acontecendo. Eu quero entender e nós temos que achar uma solução. Já deixa claro, olha só, eu tô botando... Vamos lá, eu, presidente, tô levantando aqui da minha cadeira de presidente e vamos conversar sobre isso para resolver isso aqui. Ponto. Né? Então, o primeiro passo, ele é esse. Chama ambos individualmente. Buscar entender, buscar compreender o que está incomodando ambos. Porque se eu tenho um conflito que vai ganhando forma, é porque ambos estão se sentindo incomodados, né? Aí, claro, tem algumas coisas. Geralmente eu me sinto incomodado porque eu tô ferido, eu tô magoado, eu tô chateado, e aí eu tô transcendendo isso. Depois que ele entendeu com ambos, sentar com ambos juntos. Olha, tô chamando tu e tu juntos, os dois juntinhos vão vir aqui tomar um café comigo pra gente... Né? E aí eu brinco, ele tem que trazer a percepção dele. Olha, tu tá chateado com isso, tu tá chateado com isso, a coisa foi ganhando outro tom. O que vocês acham? O que ajudaria vocês a resolver? Lembrando, a ideia do mediador
não é trazer a solução. O mediador não traz solução. A solução tem que surgir, né? Ela tem que surgir, tem que deixar que eles criem as suas próprias alternativas, não chegar com sugestões de alternativas. Isso não é trabalho do mediador. Isso seria um trabalho de um conciliador. Aí é o juiz. Tá? Né? Não necessariamente, mas o conciliador traz sugestões. É um outro momento, assim, né? O mediador não traz. O mediador, papel dele, deixar que as pessoas conversem. Então, o papel desse mediador ou desse presidente que quer mediar é ouvir. O mediador é um facilitador da solução. Exato. E nessa conversa com ambos juntos, trazer ideias que levem as partes a conversar, não ideias que levem elas a compor. Então, para que possam convergir. Exatamente. Olha só, 2 gremistas aqui brigando, 2 colorados aqui. Um gremista e um colorado, vamos deixar essa disputa lá pro campo. Vamos lá, o que a gente pode... Vamos lá, gente, me ajudem aí. Deixar que eles conversem, né? E à medida que eles vão conversando, levantar questionamentos que objetivem, que consigam discernir a raiz do problema, né? É o que eu gosto de dizer. Muito do papel do mediador é de analista. Eu estou ouvindo e o cara largou uma dessas. Mas nessa largada dele eu pesquei que isso é um problema. Tá. Você sabia que o fulano passou por isso? Exato. Passou por mim, nem me cumprimentou. Ele nem viu. Exato. Eu nem vi. Eu não lembro, eu passo por um caso, eu te passar por você amanhã, eu não lembro mais. Ele já está somatizando Você viu? o problema. Você está acostumado a ver o companheiro de gravata, terno e gravata, de pinho, e passa na rua por ele de bermuda, nem... Não, gente, eu tenho esse problema no WhatsApp. Muitas pessoas reclamam que eu sou até meio grosseiro no WhatsApp. E eu sempre digo, gente... Eu tenho ao longo do dia 60, 70, cheguei até 80 conversas, não é 80 mensagens, é conversas de WhatsApp. Te mandei uma mensagem, você não respondeu? Não, eu geralmente respondo todas. Me respondeu com letra maiúscula? Mas eu respondo na corrida, oi tudo, é isso, oi tudo, não dá, oi não, vamos marcar um horário, oi... Sempre assim, não vai acontecer de tal forma. Você foi frio comigo? Gente, eu não tenho 80 conversas de WhatsApp, eu não tenho como... tudo bom? Como é que vai? Tu viu? O time ganhou, o time perdeu. Gente, isso eu faço presencialmente. No café. Exato, no WhatsApp. Eu não consigo, eu não dou conta. E às vezes as pessoas... mas meio grosseiro no WhatsApp. Gente, não, eu só não tenho... Ou eu não vou responder todo mundo. Que aí eu considero... o pior, porque aí se eu me sinto mal por não responder todo mundo. Então eu prefiro responder de uma forma mais objetiva. Hoje eu já aviso as pessoas, olha... Eu sou assim. Eu sou assim, o WhatsApp, desculpa gente, eu respondo meio objetivo porque não dá tempo. E às vezes, gente, advogado de família, a gente atende muito. A nossa vida, a gente tem uma agenda de atendimentos muito longa, porque as pessoas precisam conversar. Precisa de tempo. E muitas vezes elas só querem abrir o coração. Só isso. Governadora, nosso companheiro, acho que a gente está chegando ali no nosso limite ali. Trazendo agora para um fechamento, né? Em que momento, tá? Em que momento que o clube, que o presidente vai perceber assim, que está precisando chamar socorro, soltar um pedido de SOS para não deixar a situação se complicar no clube? Qual que é o momento que o presidente tem que falar, ops, tá na hora de eu buscar ajuda? Me ajuda. Quando é que eu peço socorro? Isso, ou quando é que eu resolvo em casa? A gente sempre tem que lembrar que cada clube é independente, né, entre aspas, mas ele tem sua forma de condução, tem sua vivência. Tem sua cultura. Exato, tem sua história. Tem o seu perfil. A gente de precisa repente sempre... o clube dele é diferente do outro, de repente ele está com um conflito com outro que tem um perfil diferente do dele. Exatamente. Bom, a gente sempre tem que lembrar que as pessoas que estão naquele clube foram admitidas. E presumo que passaram por uma análise do clube. Então, significa que todos que estão lá foram aprovados pelo clube. Ponto.
Quando esse presidente começa a se dar conta que ele não tem mais caminhos, ele não tem mais mão para conduzir aquilo ali, que está saindo do controle e está começando a tomar o clube. Não é mais Zezinho e Joãozinho. É Zezinho com meia dúzia, Joãozinho com meia dúzia. E o clube está começando a entrar num momento de metade apoia um, metade apoia o outro. Começou a perceber que isso está surgindo, é o momento de pedir socorro. Para não deixar isso ganhar forma e virar um problema do clube. Eu vou complicar um pouco mais a pergunta. Talvez a governadora tenha que entrar também agora nessa resposta. E quando um dos problemas é o presidente? Quem é que vai e como que ele vai buscar essa ajuda? Como é que essa ajuda vai chegar para resolver um problema com o presidente? Quando o problema é o presidente, eu brinco que aí nós temos um problema de fato e um problema muito maior. Porque esse presidente foi eleito. Ele não se apossou, ele não chegou lá e disse, agora eu sou o presidente, essa cadeira é minha, né? Dá licença que eu vou sentar. Alguém o elegeu. Bom, aí nós precisamos ter uma cautela muito grande para tentar entender qual é realmente a origem do problema. Mas aí vem um ponto, e isso é uma coisa que eu, lá em Sapiranga, pelo menos, trazer a nossa realidade, nós trabalhamos muito, né? Nós sempre deixamos muito claro que o presidente é só uma pecinha. E nós temos, graças a Deus e graças ao clube que sabe organizar isso, uma estrutura muito bem montada entre os companheiros de segurar o presidente. Porque sim, a gente agora falando enquanto presidente, me colocando agora nesse espaço, a gente precisa ser segurado. Isso é normal. Sim. Sim, mas nem sempre o presidente deixa a abertura. Na minha governadoria, eu estou falando porque eu enfrentei o problema assim, com o presidente reeleito. O presidente fez uma primeira gestão muito boa, foi reeleito, e na segunda ele virou um problema, né? Aí eu fui lá, eu como governador acabei fazendo a mediação. A mediação do negócio. E foi um negócio bem complicado. Então, aí acaba que a governadora tem que ser chamada, então, por alguém do clube. Exatamente, o clube tem que trazer isso, o conselho, a diretoria deste presidente tem que vir pedir socorro para que a gente possa trabalhar isso, né? Agora, claro, é o que eu digo, também é um problema que não vai durar mais do que um ano. Sim, foi o meu caso. É só daqui pouco tempo, na eleição, ele não ser reeleito mais e jogarmos ele para um cantinho. Mas às vezes acontece do início da... Ou seja, aí teria que a governadora acionar a mediação e tentar fazer uma mediação. A grande ponte que eu considero importante nesse ano 24 e 25 é esse canal que tenta solucionar esses problemas antes que chegue para uma decisão ou interferência de governadoria. E isso, de uma maneira geral, com qualquer situação. Né? Um trampolim que venha a beneficiar, né? Porque a posição de um governador, ele está por defender todos os clubes. E a intenção é manter sempre a harmonia entre todos os clubes. Então, quando chega a essa situação, é necessário, sim, a interferência profissional, de um capacitado, né, para que procure extinguir isso antes que seja levado adiante. Porque dentro do regimento interno do Rotary tem caminhos que deve se evitar enquanto clube, porque eles são rigorosos e aí eles passam pela administração e pelos advogados do Rotary Internacional. Aí já não são mais caminhos que um governador consegue interferir. Então, enquanto a gente conseguir manter isso conosco, é melhor. E lembrando sempre que qualquer tipo de judicialização externa compromete tanto as partes quanto ao clube.
O nome do Rotary, né? O nome do Rotary. Para a Exatamente. defesa do nome do Rotary, que tem toda uma estrutura, e não é um clube lá na ponta, né? É toda a estrutura que vem organizada há 120 anos, que não é pouco, não vai comprometer a imagem que já tem construída de 120 anos, e aí esses conflitos eles ficam internos de Rotary Internacional. Então, ou seja, o recado de hoje, então, é o seguinte, Mantenham né? a paz. Mantenham a paz e procurem a paz, né? Então, aquele clube que está começando a identificar um conflito entre seus companheiros, né? Não deixe a situação escalar e busquem ajuda. Nós temos ajuda profissional dentro do distrito, que é o Dr. Minucci. Procurem a governadora, procurem qualquer pessoa, né, dentro do distrito e fala, olha, estamos precisando de ajuda, como é que a gente faz para marcar uma consulta com o Dr. Minucci, um café, chama o Dr. Minucci, nosso companheiro aqui de presidente do Sapiranga, para fazer uma palestra no clube, para ir visitar o clube, visitar os companheiros. Que é uma alternativa. Que é uma alternativa. De chegar já tentando resolver não deixar, a situação, não deixar a coisa escalar. Né? Eu acho que esse é um grande ponto também, né? A gente não precisa fazer isso quando tem um problema. Exatamente. A gente pode fazer isso preventivamente, né? Porque nós precisamos começar a conversar mais sobre solução de conflitos, precisamos começar a conversar mais sobre criação de pontes, relacionamento, conexões. A gente precisa trabalhar isso. Então não precisa, vou chamar o Minucci porque tem um quadro de problema, né? Não, para evitar um problema. Vamos né? conversar justamente para entender o que a gente melhora. Exato. Aquelas palestras que terminaram, vamos juntar os clubes da cidade para fazer uma palestra. Os clubes estão pequenos hoje. Vamos juntar 2, 3 clubes numa reunião conjunta e trazer um palestrante sobre temas que interessem, né? Temas que tragam um resultado prático para o clube e para os companheiros, né? Em sua vida particular, em sua vida comercial via empresarial. Governadora? Então, 120 anos do Rotary, nós esse ano especialmente conseguimos festejar no próprio dia 23 de fevereiro, comemoramos 120 anos de Rotary no mundo. Faremos uma pequena festiva limitada a 120 convidados. Nem adiantaria mais, porque o espaço ele também é limitado, e vai ser uma festiva com traje casual, à vontade. O que queremos é companheirismo e que todos se sintam acolhidos e que tenham a certeza de que fizeram a escolha certa estando nessa grande família que é o Rotary. Governadora, antes de passar a palavra para o nosso convidado para fazer as suas considerações finais, eu comecei o programa citando Paul Harris, eu quero encerrar também citando uma outra palavra, outro pensamento do nosso fundador, onde ele diz que a amizade é maravilhosa, ilumina o caminho da vida, espalha alegria e tem valor inestimável. E é por essa amizade que a gente desenvolve nos clubes que a gente que o Rotary está vivendo há 120 anos e que eu, particularmente, estou dentro do Rotary há 51 anos, que eu cumpro agora em abril. Dr. Minucci, nosso companheiro, presidente do Rotary Clube de Sapiranga. Muito obrigado por esse espaço, muito obrigado pelo convite. Sempre bom falar um pouquinho sobre o que a gente faz dentro do Rotary e o que a gente faz também na vida, né? Os clubes que quiserem, estou aqui de portas abertas, meu escritório está de portas abertas, a agenda está aberta para a gente marcar. Tivemos em Capão da Canoa recentemente, foi uma experiência muito bacana. Foi muito legal. Eu digo que eu vou e eu aprendo muito e sempre saio muito mais enriquecido. Particularmente digo que eu acho que eu ganho mais do que entrego, né? Essa é a nossa grande magia ali. Então,
fico à disposição e, de novo, não só porque tem problema, né? Mas às vezes, vamos falar mais sobre isso para não deixar nascer problema. Vamos evitar que ele nasça, né? Mais uma vez, obrigado pelo convite e nos vemos domingo, né? Num bom almoço, né? Lá em casa já estamos ansiosos, né? Como a gente gosta do prato, já... E vamos brindar todos juntos, de qualquer maneira, os que estiverem presentes, esses 120 que estão já confirmados, e aqueles que não irão, lembrem, domingo o Rotary comemora 120 anos no mundo. É a nossa história e é o legado que nós poderemos deixar também neste ano 24, 25. Muito obrigado pela atenção. Curtam. E até o próximo episódio.